Olá, sou Christian Góes, jornalista, mestre e doutor em comunicação. Atualmente sou pesquisador no Laboratório de Jornalismo na Universidade Federal de Sergipe. No meu doutoramento na Universidade Federal de Minas Gerais, investiguei o jornalismo e a experiência do invisível. Empiricamente, me dediquei a enxergar como os dois e principais jornais brasileiros, Folha de São Paulo e o Globo, noticiaram as temáticas sobre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Minha pergunta de saída nessa investigação foi se essa comunidade, que nós fazemos parte, foi visível no Brasil nos primeiros 20 anos da CPLP, isto é, de 1996 a 2016. Para isso, discutiu jornalismo, a tensão visível e invisível, a ideia de comunidade e de globalização, refleti sobre as lusofonias e mergulhei na história e nas identidades para conhecer a CPLP. A tese resultou em 3 livros. O primeiro será lançado em dezembro, em Portugal, pela Ponte Editora, e tem como título A Comunidade Invisível. O segundo é A Construção dos Invisíveis no Brasil. E o terceiro é O Jornalismo e a Experiência do Invisível. Esses 2 últimos trabalhos ainda não têm editora. Pois bem, depois dessa rápida contextualização, trago alguns elementos que estão no livro A Comunidade Invisível. E pelo título, já indico que o Brasil não quis enxergar sua comunidade, a comunidade dos países de língua portuguesa. Nesse vídeo, pontuo apenas algumas questões sobre as lusofonias. Nos 2 vídeos seguintes também continuo falando apenas delas. Bom, vamos lá. Durante 4 anos, me dediquei a vasculhar minuciosamente as temáticas sobre a comunidade dos países de língua portuguesa nos 2 jornais brasileiros, Folha de São Paulo e o Globo. O resultado disso foi uma primeira e grande constatação. Essa comunidade praticamente não existiu mesmo entre nós. Em 2 décadas, tivemos em média 4 pequenas notícias sobre essa comunidade, mais ou menos a cada ano. Ou seja, na prática ela não existiu. Com raríssimas notícias em 2 décadas, é impossível fazer algum tipo de vínculo e de memória sobre a CPLP, uma ilustre desconhecida dos brasileiros. Assim, concluímos existir uma invisibilização por ausência. É quando uma temática é reiteradamente ocultada e apagada. Ocultada e apagada porque ela existe. Em outras palavras, não estou a falar de um lapso, de um esquecimento dos jornais, da não noticiabilidade, mas de uma ação para o invisível, uma ausência construída. Apesar de não enxergarmos, essa comunidade existe sim. A comunidade dos países de língua portuguesa é formada por 9 nações, sendo 6 africanas: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. As demais são Brasil, Portugal e o Timor-Leste, um pequeno país que fica no Sudeste Asiático. Todas têm a língua portuguesa como idioma oficial. Próximo à CPLP existem outros países e regiões onde a língua portuguesa tem relevância. A exemplo da Galiza, na Espanha, de Goa, na Índia, de Macau, na China e outros. Na fundação da CPLP, em 1996, a grande justificativa para formar a comunidade foi a língua comum, o português. Não há dúvida da importância da língua para isso, mas apenas o idioma oficial não sustenta uma comunidade. O idioma é apenas uma dentre as inúmeras vinculações históricas e identitárias entre os povos. A língua portuguesa, por exemplo, não é majoritária nos países africanos lusófonos e nem no Timor-Leste. Para compreender um pouco sobre essa comunidade, é preciso reconhecer logo de partida os nossos vínculos históricos e identitários, para além da língua.
É preciso reconhecer, por exemplo, a condição de metrópole de Portugal e de colônia portuguesa dos demais países. Um processo de saque, de exploração e também de intensa mistura. O Brasil é resultado desse processo. Aqui se deu uma vinculação violenta entre os invasores europeus, os povos originários, erroneamente chamados de índios, e os africanos, arrancados de suas terras e escravizados aqui. Os vínculos comuns entre nós são tão fortes que eles nos constituem como somos, mas muitas vezes não queremos enxergar isso. Pior, rejeitamos esse reconhecimento. Mas por que será que não queremos nos enxergar nessa comunidade? Por que a lusofonia não nos aproxima? Como vocês podem perceber, existem inúmeras questões a pensar sobre isso e elas estão lá no livro A Comunidade Invisível. Nos próximos 2 vídeos, vou avançar um pouco mais sobre a ideia de lusofonias. Um abraço e até lá!